Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Gatecast. Nós vamos conversar com o Diego Barbosa. O Diego Barbosa é CEO da Mantis, uma agência de publicidade, sócio da Templum, que é uma academia de jiu-jitsu, e é diretor de transformação na holding Impacto, que é uma holding de comunicação aqui em Brasília. Bem-vindo, Diego. Fábio, muito obrigado, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje e vamos embora. Estou aqui para falar sobre o assunto que for necessário. Maravilha. O que ensejou esse papo aqui foi que há alguns episódios atrás, eu conversei com o Matheus Bassan, que é seu sócio lá na Sócio e Mantis, grande amigo. e é o mago da IA, né? Quando tenho dúvida de IA, eu apelo. Matheus, e aí, Matheus? Sim, Responde aqui. Você também usa ele como guru de IA? sem dúvida, cara. Eu aprendi a mexer com IA por conta do Matheus, né? Ele é vanguarda, começou lá antes de todo mundo, na época que eu não sabia nem o que que era o ChatGPT direito, ele foi, trouxe, explicou. E hoje eu sou um grande adepto, assim, eu sou um hard user. Que legal. Uso todos os dias, me ajudou muito no trabalho, assim. Hoje eu tenho uma produtividade que 5 vezes maior do que eu tinha há 4, 5 anos atrás. Consigo fazer várias coisas que eu não fazia antes, né? Então, desde de criação de textos, código, uma série de coisas que necessariamente eu precisaria de uma outra pessoa, que hoje eu só consigo ali pilotando a IA, e eu devo isso exatamente ao Matheus, sem Que dúvida. bacana. Diego, o nosso estúdio fica aqui no Gate One, que é um espaço de coworking que fica aqui no centro de convenções Ulisses Guimarães, né? Uhum, O Gate One, inclusive, está em expansão, vai abrir uma nova unidade em legal. breve. E o nosso público do nosso podcast é muito feito por pessoas ligadas ao empreendedorismo, né? Não Uhum, necessariamente são todos empreendedores, a gente pode ter executivos também, sim, a gente pode ter profissionais de todas as áreas, mas basicamente eu gosto de conversar com pessoas que têm um compromisso ali com excelência, com aprendizagem contínua, né? E eu sou apaixonado por educação, né? Então, eu tenho tentado levar as nossas conversas pela trilha da educação. Eu acredito que, essencialmente, mesmo nos negócios, né, especialmente nos negócios, é uma questão de aprendizagem, né? A gente tem que aprender qual que é o problema que a gente vai resolver para o nosso público-alvo, quem é o nosso público-alvo, aprender como entregar a solução, né? sim, E é uma coisa de aprendizado rápido, né? Porque senão a gente não consegue levar para frente. Então, o que eu queria perguntar para você, a gente vai começar um pouco no início da sua carreira, né? sim. Você é empreendedor, é empresário também, é gestor, e olhando lá para trás no início da sua carreira, o que você teve que aprender ali para sobreviver, né? Me comenta aí o que você sente que você precisou aprender rápido, né? E foi aprendendo ali no comecinho da sua carreira. Fábio, quando a gente deixa de ser, funcionário de alguém e passa a gerir o próprio negócio, a gente precisa aprender na marra, né, uma série de coisas para poder gerir uma empresa, fazer com que ela se sustente, né. A gente tem as estatísticas aí do Sebrae que eu não tenho aqui o percentual para poder te dar agora, mas assim, eu sei que é um número muito alto de empresas que quebram até nos 3 primeiros anos. E eu particularmente acredito que isso vai muito pela falta de preparo das pessoas, né. Em geral as pessoas entendem que, eu sou muito bom em determinada, tarefa, e eu acredito que eu posso ter a minha empresa para poder executar isso e não depender mais dos outros, não vender os meus serviços para alguém que vai vender esses serviços lá adiante por um valor maior, né. Eh e isso é normal, mas tem muita gente que não se prepara para isso e acaba aprendendo na marra ou, quebrando ali o negócio, né. Eu aprendi muito na marra, eu tive a sorte de, antes de empreender, trabalhar como produtor. Eu vim da escola da publicidade, do marketing, e quando eu comecei a trabalhar com produtor, eu já fui obrigado a entender um pouco sobre gestão, porque não é simplesmente executar ali os eventos, os projetos que nós tínhamos, eu precisei entender muito sobre gestão, de finanças para poder ter uma planilha que se encaixe dentro do propósito ali do projeto que nós tínhamos, entender sobre gestão de pessoas e de fornecedores, que eu estou lidando com inúmeros fornecedores, entender sobre gestão de tempo para poder fazer um cronograma adequado, né, até um pouco de governança, de saber qual é a lógica de como as coisas devem funcionar. Então, para mim, isso foi uma grande escola, mas depois disso
na hora de implementar ali na vida real como empreendedor, a gente vai aprender um pouco no dia a dia, né? Não existe muito a escola do empreendedorismo. Aliás, hoje em dia até existe assim, né? Mas eu não sou formado, eu sou formado em administração, mas eu, para ser bem sincero, eu acho que a faculdade de administração, ela não prepara uma pessoa para ter uma empresa. E então eu fui aprendendo isso no dia a dia e eu tenho uma política muito de aprendizado, de estudar muito, sabe? Eu sou um cara que gosta muito de estudar sobre gestão, então fui, aprender no Sebrae, que eu já citei aqui, fui aprender muito em algumas escolas diversas, como, sei lá, o G4 Educação. Então, aprendi muito na marra sobre gestão, sobre entender como deixar um negócio de pé, né. E a gente, às vezes, idealiza muito, mas na hora do dia a dia a história é outra, e eu dei sorte de aprender isso um pouco rápido e a empresa sobreviveu. Que bacana. Tem um autor que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar, chama Dan Sullivan. Ele é um canadense e ele trabalha como um consultor de empresas, né? Uhum, E eu ouvi ele falando uma vez no podcast que ele, com os funcionários dele, praticamente ele faz uma distinção que para ele tem dois tipos de funcionários, tá? É claro que é uhum. uma simplificação meio grosseira, mas Sim. ele fala: você tem os gerentes de projeto, as pessoas que gostam de projeto, e as pessoas que gostam de processo, que ele fala que são duas habilidades bem distintas, né? Uhum. Porque eu acho até que pode parecer com aquela história do o empreendedor, ele é diferente do gestor, né? Sim. Porque o empreendedor, ele tem que derrubar parede, muro, né? Ele tem que chegar com aquela energia, botar o negócio para começar o negócio, requer muita energia. E Agora, muita coragem, né. depois para manter o negócio, é uma questão que às vezes pode ficar até mais entediante, né? Que é aquela coisa do dia a dia, dos processos e tal. Então ele divide, assim, então ele vê: "Pô, esse cara aqui é bom de projeto, né. Uhum. Ah, esse cara aqui é bom de processo". Porque quem gosta de projeto, é aquela coisa, começo, meio e fim. Ele Sim, fica meio entediado ali naquela coisa do e você começou como produtor na área de eventos, né, sim. e hoje você está na área dos processos, né. Não sei se você concorda com ele, você vê essa diferença desses perfis? Eu acho sim, concordo com ele, é diferente. É importante ter essa pessoa que toma a iniciativa, a pessoa que não fica planejando e mantém as coisas como estão, né, sempre jogando pra frente com aquele perfeccionismo, né, de falta só mais isso daqui e eu começo, então é importante ter o perfil do empreendedor é aquela pessoa do vai lá e faz. Eu lembro muito disso com um criador da perestroika, né, o Thiago, esqueci o nome dele o sobrenome dele, mas ele tinha um livro que eu já li, ele fala exatamente isso. Do vai lá e faz, não adianta você ficar sempre planejando e depois você corrige, às vezes vai corrigindo no meio do caminho. Mas também não adianta a gente ter só essa visão do vai lá e faz, do fazer no intuitivo, sem ter um método, sem ter um processo, porque senão a gente vai estar sempre apagando incêndio. E isso eu vejo acontecer com muito empreendedor, sabe, aquela pessoa que criou o negócio, fez girar, fez as suas primeiras vendas, cresceu um pouco, contratou um time, mas o negócio está sempre dependendo dele. E aí a dinâmica de processos ela vem justamente para isso. Quando a gente coloca método, coloca processos para saber exatamente quem faz o quê, no momento que faz, como que vai fazer aquilo ali, aí a empresa começa a girar de uma maneira mais autossuficiente, né. É o que o Marcelo Germano, um cara que eu gosto muito, fala da empresa autogerenciável. Então se você consegue colocar cada pessoa na sua respectiva posição e ela sabendo exatamente o que precisa fazer, e aí você passa a ser menos bombeiro, menos apagador de incêndio, né, e aí você constrói uma empresa que não depende de você. E isso é o ápice do empreendedor, né, porque senão você está sempre ali apagando incêndio, você não tira férias nunca, você trabalha 16 horas por dia, né, e tá sempre tendo um problema e sempre as pessoas recorrendo a você. A partir do momento que você tem um processo, sabe a pessoa sabe exatamente o que precisa fazer, ela: "Legal, eu sei o que eu preciso fazer, eu não vou recorrer mais ao dono". Então e aí você começa a ter um pouco mais de paz e assim você consegue ter escala, né, porque uma empresa que depende de uma pessoa, ela não vai escalar nunca, né. É. E você conseguiu transicionar, né, de uma função perfil, né, como produtor ali, você aprendeu muito sobre projetos, né, e Sim, evento, que é uma coisa bem, você tem que se planejar muito para que tudo acontece ao mesmo tempo no evento, tem que estar tudo bem feito, né, e sim. depois você teve que pensar com a cabeça de processo. Quando você foi começar a sua jornada de empreendedor mesmo, de montar a sua empresa, você já buscava ali um sócio, um co-founder? O pessoal da cultura da startup sempre acha que para começar tem que ter um co-founder, né, porque um tem um perfil, o outro tem outro. E como você enxerga isso? Eu concordo, eu acho que tem que ter sim o co-founder e uma pessoa com um perfil muito distinto ao seu.
distinto no seguinte sentido, assim, eu acho que a essência da pessoa, né, a parte ética dessa pessoa, ela precisa estar completamente alinhada com a sua. Mas a forma de pensar e a forma de atuar no dia a dia, aí sim eu acho que tem que ser diferente para poder gerar até esse conflito positivo, né, de opiniões que são contrárias, e também para não ser aquela eu sou muito contra o sócio que faz exatamente a mesma coisa. Então, abri uma empresa sozinho, eu tô sobrecarregado, eu preciso trazer um sócio para dividir aqui comigo. E aí não vai agregar nada. Eu preciso trazer um sócio que tem uma visão diferente, que vai me complementar. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu na Mantes, porque eu comecei a Mantes sozinho em 2016, o Matheus entrou em 2017. Então, eu comecei sozinho e eu enxerguei no meio do caminho, assim, eu não dou conta de fazer isso daqui sozinho. Qual que era a minha grande necessidade na época? Eu vim do lado de produção, eu conseguia ali trazer uns clientes e gerir alguns projetos, né, trazendo fornecedores pontuais, mas na hora que dependia ali da parte criativa, eu travava. Não é a minha. Ainda que eu tivesse feito um pouco, tivesse uma base para isso, eu precisava de alguém com uma base muito mais sólida que a minha para poder conduzir esses processos. E aí eu dei a sorte de encontrar o Matheus, porque é um cara muito bom nisso. Hoje ele é o cara da tecnologia, da IA, né, mas o Matheus veio desse lado de design, de direção de arte, ganhou Cannes, ganhou Clio, ganhou grandes prêmios, com a parte de direção de arte. E ele também estava em um momento onde ele pensou: "Ah, já fiz o que eu tinha aqui para fazer aqui dentro da minha empresa, né, já fui premiado, agora está na hora de seguir o meu caminho". E ele pensava em ter a empresa própria. Eu falei: "Ó, vem para cá, vamos fazer isso aqui junto, porque eu já construí um pouco, já tinha um clientinho pequeno aqui, outro ali, então juntei com ele e aí as coisas começaram a acontecer". Então eu tive a sorte de ter esse cara com esse perfil complementar e sim, eu acredito muito nisso, porque a gente precisa ter, mas desde que o seu sócio tenha um perfil alinhado sobre o ponto de vista ético, né, Claro. da sua base, né, e é exatamente o que eu encontrei no Matheus, e a gente tá não à toa, somos sócios há quase 10 anos, né, já é um tempo relevante. Que bacana. E falando da Amantes ainda, qual que foi o momento ali que você considera um momento crítico, assim, que realmente foi difícil, vocês talvez até cogitaram desistir, né? E descreve pra gente, assim, se você consegue imaginar, assim, esse momento, e o momento de virada de chave também, assim, da Amantes. Fábio, eu vou te ser sincero, assim, a gente passa por momentos complexos desde que a gente iniciou e a gente continua a passar. E eu sei Semana que passada, né, você falou. semana passada e a gente vai continuar passando. Isso aí, se eu vier aqui falar para você, não, agora tá rodando tudo bem, agora é só receber a minha distribuição de lucros. Não, não é bem por aí. O tempo inteiro, o cenário é muito desafiador, né? O momento que a gente vive agora é um momento muito desafiador. Falo isso até, assim, com a IA que você citou do Matheus, que chega e domina e faz com que talvez parte dos nossos serviços não sejam mais tão necessários, porque tem muita gente internalizando isso. Então, assim, já passamos por alguns momentos complexos, como ali na pandemia, onde as empresas que nós atendíamos tiveram que fechar, e aí como é que a gente mantém o contrato com essas pessoas? E acho que agora é um momento desafiador também. A gente está nesse processo de constante reinvenção de de se fazer necessário, né, como é que eu ainda entrego valor aqui para o meu cliente dentro do momento que a gente está aqui agora, né. A empresa de marketing de comunicação não tem uma barreira de entrada muito grande, né, qualquer estudante ali com computador Cada vez menos, e né? cada vez menos, né, e acha que pode fazer um serviço ali como nós, e então a gente precisa se diferenciar o tempo inteiro e é exatamente o que a gente tem feito, assim, esse ano. A gente, já desde 2021, 2020 para 21, a gente vem trabalhando muito mais uma dinâmica de CRM, né, do que a publicidade em si, trabalhar com redes sociais, anúncio. É claro que a gente faz isso também, mas o nosso foco ele é muito mais ali na fidelização, né, o que a gente chama ali da segunda etapa do funil, né, o funil, o tradicional tá ali, né, na coisa da aquisição de clientes, né, de descoberta, de consideração, de conversão, e a gente tem um foco muito maior depois desse momento da conversão, que é sobre a retenção dessas pessoas. Isso aqui já é uma forma da gente se diferenciar, porque não é toda empresa de marketing que está olhando para essa outra camada aqui do funil. Então a gente está olhando no momento de retenção dessa pessoa para poder gerar cross-sell, para poder gerar upsell, ou mesmo resgate de pessoas que já foram convertidas em algum momento e deixaram de comprar dos nossos clientes. Então a gente usa muito inteligência de dados para poder entender o perfil de comportamento dessas pessoas, como que elas compram,
quando elas compram, aonde elas compram, porque aí eu crio uma jornada de modo que eu estou retendo essa pessoa e vendendo mais vezes para a mesma pessoa, né? Aquilo que você citou um autor famoso citando um outro aqui, Kotler fala sobre isso, né? Que vender para a mesma pessoa é de 5 a 7 vezes mais barato do que conquistar um novo cliente. Eu fico impressionado como que muitos empresários ainda negligenciam isso, cara. Custa caro para você trazer Custa um muito caro cliente e para cada vez mais dentro, caro. né? E, cara, né, você tem ali, o cara tá ali na sua base de clientes, né? Exato, E é você isso. vai negligenciar esse cara, vai acabar perdendo ele para poder ir atrás de outro, né? Ou ir atrás dele de novo, sabe, reconquistar é meio que aquela lógica do balde furado, né, a gente tá colocando Hum. gente pra dentro, mas tá escoando e a gente tá perdendo isso aqui. O custo de aquisição de cliente hoje em dia ele tá cada vez mais alto. Foi-se o tempo onde fazer anúncios online era barato, né, então a concorrência é maior, né, ou seja, o custo de pra se anunciar ele tá mais alto, então o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, ele naturalmente ele tá cada vez mais alto, então a gente prioriza muito os clientes que já foram conquistados. A gente sim, a gente está o tempo inteiro tentando popular uma base para poder trazer novos clientes, mas muito mais do que isso, a gente está focando nos clientes que já existem. E aí a gente vende uma vez, a gente vende de novo, a gente tenta trabalhar muito aquele conceito de RFV, de essência, frequência e valor. Então, se uma pessoa não compra há muito tempo, vamos entender por que que ela não está comprando, vamos resgatar essa pessoa aqui para fazer com que ela volte aqui para a nossa base. Sobre frequência, se é uma pessoa, por exemplo, que compra no supermercado a cada 15 dias, se eu fizer essa mesma pessoa comprar o mesmo valor a cada 10, eu estou aumentando o meu faturamento. Ou eu estou gerando um valor maior, aumentar o meu ticket médio. Porque no final das contas é isso, eu estou tentando trabalhar sempre sobre a lógica, o olhar de incremento de faturamento. Então, trabalhando essas 3 frentes aqui, eu lá na ponta estou aumentando o faturamento ali do meu cliente e isso para mim é o resultado mais efetivo. Nossa, fenomenal. É, É é isso o mesmo. caminho que a gente acredita e que a gente tem trabalhado, né? Então, isso é o que acaba nos diferenciando. Se a gente for olhar aqui para Brasília, as empresas de marketing, elas ainda estão focando muito na dinâmica mais tradicional, né? Ah, legal, vamos Hum. construir um social media, vamos fazer um site, vamos fazer anúncio para poder fazer venda aqui para esse cliente. Não discordo, não acho que isso aqui é errado, mas eu estou olhando para um caminho um pouquinho mais aprofundado que isso. Diego, vamos pegar o conceito que você está falando. Vamos usar um restaurante Uhum, como exemplo. Então vamos lá, eu tenho um restaurante, abri um restaurante e eu preciso atrair clientes uhum, para eles virem lá para o meu restaurante. Então eu vou usar todas as táticas que eu conheço para atrair o cara para ele chegar no meu restaurante. Ele vai experimentar. Primeira vez que o cara vem no meu restaurante. Então, uhum. já, né, se eu conseguir atrair ele por alguma tática de Já é uma marketing, vitória. beleza, já tá bom. Então, eu vou ter que prestar um bom atendimento para ele ali, né? Sim. Isso não é o marketing que faz. Isso é a operação do restaurante é que vai servir uma comida boa, ter um bom atendimento e tal. Bom customer experience, né? É. Então, aí, pô, se o cara gostou, meio caminho andado, né? A chance Sim. dele voltar já. Aí a gente tá falando da frequência, né? Que eu quero que ele venha. Eu quero que ele venha uma vez por semana no meu restaurante. A Uhum. frequência é isso? Isso, é sobre isso. É sobre Tá. trazer mais vezes a pessoa para o seu estabelecimento que ele consuma ali do seu produto. Então, porque se eu tenho um restaurante, eu não quero que o cara venha uma vez só, né? Eu vou pensar assim, Exato. não, pô, seria bom se ele viesse. Vai depender do perfil do restaurante. Não tô falando de self-service, que aí o cara vai na conveniência, mas Uhum. como um restaurante assim mais chique, não sei o que e tal, de repente eu vou querer que ele venha 6 vezes ao ano. Pode ser uma meta, né? Sim, sim, pode ser uma meta, é E aí isso. vai ser a frequência. 6 vezes ao ano, eu vou ver quanto dinheiro que ele vai deixar ali, né? Exato. E a recência? A recência é o quê? É no sentido de não deixar essa pessoa não ir mais. Então pensa que a pessoa foi uma vez e ela não voltou muito mais. Ou não volta há muito tempo. Você entende que essa pessoa tem, por padrão, ir no seu restaurante uma vez por mês e ela ficou agora 6 meses sem ir. Isso aqui, a recência dela não está tão Entendi. adequada quanto a gente gostaria. E aí o olhar para essa pessoa já é um pouco diferente. Não é aquele de resgate dessa pessoa. É. Então a recência vai para esse caminho. Porque você quer um cara que venha sempre, né, Eu obviamente. E quero nós somos quero um cliente recorrente. criaturas de hábitos, né, nós gostamos, assim, Sim, se sim. pô, se um restaurante é bom, me trata bem, eu como bem lá e por que que eu não vou de novo, né? Não Exato, não e tem é nem limite de quantas vezes o cara pode ir, né, o limite talvez é se ele tem grana disponível ou não, né. mas aí que tá, vamos fazer uma analogia aqui, o bolo de dinheiro da pessoa, ele é o mesmo. Em eu quero que ele gaste mais desse bolo de dinheiro aqui comigo, porque vamos supor, ele vai gastar ali R$ 500 por mês em restaurantes.
eu não quero que ele gaste R$ 100 comigo, eu quero que ele gaste muito perto desses 500. Então, para isso, eu vou ter todo esse trabalho de comunicação, de ter uma postura de estar ali próximo dessa pessoa, para que, ela pensou em restaurante, ela pensou em mim, ela não pensou em outros. Porque aí ela está deixando uma fatia maior desse bolo que ela tem comigo, ao invés de distribuir para outros Entendi. restaurantes. É. E o valor é o próprio ticket mesmo, É esse o valor? é o próprio ticket, Ah, né, de eu conseguir fazer com que a pessoa consuma mais ali de mim. Então, que dentro de um legal. com um modelo de restaurante, eu conseguir vender uma entrada, eu conseguir vender uma sobremesa, eu trazer um drink a mais. É um pouco daquilo que, por exemplo, em alguns restaurantes, você tá ali terminando de beber um chopp e o cara já vem e te oferta um outro. Às vezes você nem ia pedir aquele outro chopp, mas só do cara passar ali na sua frente e te ofertar, você fala: "Não, beleza, deixa mais um aqui". Ou então aqueles restaurantes tipo boteco, que você tá ali sentado e vem passa um garçom com uma bandeja de coxinha, de algum um croquete, alguma coisa assim. Você não estava pensando em pedir aquilo ali, mas já que passou na sua frente, deixa um aqui comigo. Então, Você e está isso eu diminuindo utilizo a fricção, né, tá diminuindo o obstáculo ali, né. exatamente, exatamente. Então levando para o digital, é você não ter tantos cliques até chegar na Uhum. conta na compra, né, na conversão final. No dia a dia, você faz isso. E existem sim restaurantes que fazem isso, É, de forma proposital, né, de claro. passar ali na frente, não é porque ele está entregando numa mesa do lado, ele está ali simplesmente É. desfilando, fala: "Ó, legal, bonito aquilo ali, me dá um desse também". E é uma espécie de upsell, né. É bom que a gente o Diego não tá dando uma aula de marketing aqui pra É galera que é menos isso. É familiarizada, o né. upsell e o cross-sell, né. É. O cross-sell dentro do restaurante é isso. Então eu vendi aqui um prato, vem aqui com esse drink ou com esse vinho aqui que tá harmonizando com esse prato que você comprou. O upsell é você querer vender algo que seja de um valor mais alto, né. Então, o mesmo exemplo do vinho, você tem um vinho aqui de R$ 100, eu vou te vender um de 160. Então, já é um valor mais alto aqui, ou até mesmo e aí para restaurante se trabalha muito o conceito do CMV, né, o custo de mercadoria vendida. Então, quanto mais baixo o CMV, maior a margem para o restaurante, e os garçons, né, as pessoas que estão trabalhando ali, são muito orientadas a vender produtos específicos que vão gerar um resultado melhor para o restaurante. Então, e tudo está conectado, não é só sobre marketing, é sobre operação da empresa. Quando a gente está falando isso de CM Sim. de RFV, o marketing ele está ali para poder gerar muita escala sobre isso, mas a operação, a experiência do consumidor é quem vai, concretizar isso, né. Porque se o produto não for bom, né, Aí não adianta, não eu tem marketing que eu resolva. eu A não pessoa vai vai. uma vez e ela não vai Exato, nunca mais. exato. Eu já ouvi uma definição, de marketing, que ela observava a performance do produto, que é isso, o produto tem que ser bom, ele tem que Sim, entregar o que ele se propôs. O atendimento, né, que é a experiência de lidar com gente, né, uhum, um atendimento é essencial para um restaurante, você tem sem que ser dúvida. bem atendido, né. O pessoal da hospitalidade, hotéis e restaurante tem que entender muito que é um negócio de hospitalidade, tem que fazer a pessoa se sentir bem, né. Sim, E o outro componente, assim, de marketing, é um componente interessante, que aí a gente vai entrar em outro negócio que você está ligado, é comunidade, né. Hoje em dia a gente fala muito de comunidade, as pessoas o cara gosta de usar Apple, pô, todo mundo, o cara é um aficionado da época, porque isso é um efeito de comunidade, né. sim. Harley Davidson, né, pô, o cara E é estilo pertencimento, é né. estilo de vida. E você é um cara que bota lá o kimono, né, 3, 4, 5 vezes por semana e vai treinar jiu-jitsu. Eu também sou um praticante de jiu-jitsu. Então conta pra gente aí, um pouco, assim, de como é que é o business do ensino de jiu-jitsu, da educação do esporte jiu-jitsu. E aí talvez você pode explorar um pouquinho essa coisa da comunidade, né, dessa coisa do efeito de comunidade. O que que você acha que o jiu-jitsu representa enquanto produto e estilo de vida? O jiu-jitsu começou pra mim, o negócio, o jiu-jitsu começou como o estilo de vida, né. Eu comecei com o jiu-jitsu no negócio, a Temple, né, que é a minha academia, começou em 2019, mas eu pratico jiu-jitsu desde 2013, e aí foi por uma oportunidade, porque sou muito próximo do meu professor, que me conhece desde de pequeno, é amigo do meu irmão mais velho, e Qual é o nome do seu professor? Eduardo Almendra. Eduardo Almendra. É. Ele é um cara mega conhecido aqui em Brasília, bem querido em várias, academias, né, qualquer tipo de academia que ele vai, ele é super bem recebido. E isso acontece lá na Templum também, a gente acaba recebendo muita gente de fora, né, e o jiu-jitsu pra mim é algo fundamental na minha vida, assim, eu não consigo me imaginar sem o jiu-jitsu, porque não só como o negócio é interessante como negócio pra mim, mas faz parte do meu estilo, do estilo de vida, do meu dia a dia, onde eu tô ali pra poder tirar
minha válvula de escape, né? A gente trabalha muito o dia inteiro, a gente tá estressado, o jiu-jitsu me coloca a minha cabeça no lugar e me ensina muito, né? Ensina muito sobre liderança, sobre agir sob pressão, né? Sobre ter cabeça fria para momentos mais complexos, né? A hora que eu tô tomando um belo de um amasso ali, eu preciso. Se eu agir só com intuição ali, o meu problema vai ficar ainda maior. Então me coloca muito nisso. E sobre a lógica que você falou de comunidade, o jiu-jitsu é uma grande comunidade, né? É impressionante o poder da comunidade do jiu-jitsu. Conheci muita gente ali dentro, tenho grandes amigos que foram feitos através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu me abriu algumas boas portas, né, até como negócio. É um negócio que é muito legal, né, quando a gente tá ali dentro, né, de kimono, de faixa amarrada, você não sabe quem é que tá ali na sua frente. Eu tô treinando não sei, com um barbeiro, daqui a pouco o meu próximo treino é com um CEO de uma empresa grande, e isso é muito interessante, porque não Tem existe nenhuma até ministro distinção, do né. Supremo, né, praticante de jiu-jitsu, Ministro do Supremo, que tem o o Fux. Fux é faixa coral, né, faixa coral, pra quem não sabe, é o cara que já tem 31 anos de faixa preta, não é nem de jiu-jitsu, é de faixa preta, pelo menos 31 anos. Então, tem muita gente conhecida, assim, eu vi fiz uma postagem no LinkedIn até recente falando sobre isso, assim, né, apresentando, tem muita gente conhecida que treina, muitos executivos têm treinado jiu-jitsu também e colocado isso no dia a dia, até como uma lógica de direcionamento de vida mesmo, né, todos os ensinamentos que a gente tem ali. E lá fora o jiu-jitsu explodiu, né, lá Cada vez fora mais. E aí era o que eu estava falando, de abertura de portas. Se você chega lá fora, né, vai morar fora e entra para uma academia de jiu-jitsu, isso ali te abre portas para conhecer várias pessoas. Você chegar ali com uma faixa preta, com uma faixa marrom, que seja, eu sou faixa marrom ainda não sou faixa preta. As pessoas acabam te dando até um respeito maior, virou um sinônimo de status, né, assim, deixou de ser aquele esporte marginalizado que já foi ali nos anos 90 e hoje em dia já é uma coisa praticado que reconhecido e esse sinônimo de status mesmo que é. eu vejo. O Thales Gomes é um cara que fala muito sobre isso, ele também é praticante, faixa marrom também, vive falando sobre o jiu-jitsu e muita gente boa tem migrado para esse caminho. O Bruno Perini é um cara que começou a praticar agora, também já é faixa azul, tá competindo o tempo inteiro. Alguns atores, né, tem um cara, aquele cara que O faz Cauã o Raymond Cauã Raymond é faixa faixa preta há preta, muito tempo, competidor, né, tudo. competidor. O cara que faz o Venom, o Tom Hardy, o Mark Zuckerberg, tem muita gente que foi pra esse caminho, então eu recomendo muito. Se você não faz jiu-jitsu, ó, não faz, quiser conhecer, vamos lá na Templo que eu te recebo lá, que é um lugar Bacana. bacana. E eu vou lá conhecer. Vamos. Agora, vamos, Diego, vamos tira a cortina agora do jiu-jitsu enquanto negócio, enquanto business. Como que você enxergou isso? E, enfim, quais os elementos assim que você tem trabalhado já junto com o pessoal lá do negócio jiu-jitsu? O negócio jiu-jitsu, assim, eu vim do negócio marketing, né, mas me parece um negócio absolutamente distinto, mas no fundo, eu acho que todo negócio tem a sua similaridade ali, né? Quando a gente tem que olhar para a experiência do cliente, para a gente ter que olhar para finanças, para a gente poder olhar para processos. Então, é um negócio diferente porque ainda é uma coisa muito dessa comunidade que você falou, o jiu-jitsu é um negócio que ainda precisa ser mais profissional, vamos dizer assim, né. Fora do Brasil, isso já é encarado de forma mais profissional. É. Aqui, ainda é uma coisa que foi sendo construído, o cara que é professor, faixa preta, vai abre a sua própria academia e ainda fica naquela coisa do: "Ah, o faixa preta não paga, eu vou enrolando um pouco ali, eu treino de graça aqui". E aí a gente entendeu hoje que o jiu-jitsu pode ser um baita de um business, sabe. Então a gente Hum. tem, especialmente esse ano, a Templo tem trabalhado muito nesse sentido da gente construir os nossos processos, a nossa governança, de entender principalmente o método de aula. Isso é uma coisa que faz total diferença, porque em muitos lugares, um professor dá aula de um jeito, outro professor dá de outro. Mas é importante que tenha, um fio condutor do modelo de ensino da própria academia, né. A Grace Barra tem isso muito bem, eles fazem isso muito bem, né, o Tem modelo tem currículo, né? currículo, Tem. tem método e a gente está caminhando para esse caminho, né, por mais que a gente tenha já uma estrutura legal, são muitos alunos, mas a gente ainda carece disso, mas esse é um ano que a gente está começando a organizar um pouco mais sobre esse olhar de governança, de processos e métodos ali para Templo. É muito legal, né? Porque o que você está contando realmente tem sido a experiência que eu tenho observado. Do ponto de vista de negócios, é muito amadorismo, né? Muito, No muito. jiu-jitsu. A minha geração, eu também fui praticante de capoeira na adolescência.
E no comecinho ali do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu estava começando a ficar mais popular, jiu-jitsu só tinha no Rio, né? Uhum, sim, A capoeira também tinha isso, né? A capoeira também tinha muito desse amadorismo e o Brasil desenvolveu essas 2 artes marciais que são extremamente valorizadas lá fora, né. Eu tenho muito. eu tenho Mais do que aqui, um inclusive, né? amigo que é professor de capoeira, mestre capoeira já há muitos anos, eu entrevistei ele aqui, o Eurico. O Eurico viajou o mundo dando aula de capoeira. Eh, a capoeira também é um produto interessante, porque ela tem outros aspectos que outras não têm, né. Tem a música, tem uma coisa meio dança, expressão corporal, Sim, e eu enquanto praticante de capoeira na época, queria até fazer jiu-jitsu, mas tinha a época do bairrismo, né, "Não, pô, um, não faz outra coisa", mas, eh, e lá fora, quando ele vai lá para fora, capoeira, o jiu-jitsu, ele é extremamente valorizado e vem aquele olhar gringo, né, o pessoal já sabe ganhar dinheiro, né, sim. já a e a gente tem trazido essas práticas de fora, assim, de para botar mais profissionalismo nesse aspecto de business do jiu-jitsu, a gente Sim. tem olhado lá para fora para trazer essas práticas para cá? Tem, e um cara que fez isso muito bem, que eu já li o livro dele, foi o Fábio Gurgel, né, o fundador da Aliança. Então, lembrando aqui do livro dele, ele foi uma vez para fora, em algum país ali na Europa, e viu uma arte marcial que era praticado por uma infinidade de pessoas, assim, um número, assim, assustador. Falou: "Cara, como é possível? Porque essa arte aqui é muito menos efetiva do que a minha, e eu não consigo ter 20% da quantidade de participan de praticantes que essa arte aqui tem, de esse professor específico aqui tem". E aí foi aí que ele começou a aprender um pouco sobre isso, assim, porque não adianta a gente querer ir sem método, só chegar lá todo mundo para poder fazer o treino que a gente aqui no meio do jiu-jitsu a gente chama do rola, né, que é a luta ali em si. Não adianta só isso. É preciso ter um modelo mais profissional, que a pessoa entenda o caminho que ela está trilhando, né. Eu vou chegar na aula, eu vou fazer isso, depois aquilo outro. Eu tenho toda uma sequência de aprendizado, onde o faixa branca aprende, né, de um jeito, o azul ele tem uma posição mais avançada, até a gente chegar ali na preta. Então, isso ele foi aprender eu tô falando isso porque ele, assim, ele trouxe isso lá de fora, implementou aqui e por conta disso, ele conseguiu ter o método próprio que ele conseguiu gerar escala. Então, se ele mantivesse dentro daquele mesmo modelo, ele ainda ia ter a mesma quantidade de alunos, porque por mais que entre muitos alunos, vem aquela lógica do balde furado que eu falei. Entrou um monte de aluno, tá saindo um monte de aluno, não adianta isso. Então, a partir desse momento que ele conseguiu enxergar isso e organizar a aliança de maneira muito clara, ele os alunos que entravam, ficavam, e aí foi crescendo. E aí foi expandindo. Hoje em dia eles estão no mundo inteiro, tem muitas unidades por Uhum. aí, é uma academia mega reconhecida, e eu acredito muito nesse caminho que ele fez, né. Hoje a gente ali na Templo tá com uma unidade só, mas a gente vai levando, ainda tá tranquilo em relação a isso, mas a gente já tá com esse olhar de: "Ó, vamos expandir", mas para expandir a gente precisa ter uma Entendi. estrutura bem Para clara. você poder ter espaços perto da casa das pessoas, né, para o pessoal, se você tiver Exato. mais distribuído, né, você pode Aí ter. a gente tem demanda, a gente não tem, mas é difícil, né, assim, a gente tá ali hoje no setor de Clube Sul. Sim, temos alunos que moram em Águas Claras a Sobradinho, né, que são extremos. Mas, se nós tivermos ali uma academia em Águas Claras, outro que seja na Asa Norte, né, eu vou começando a pulverizar sem canibalizar a academia original, né, a gente consegue ter uma quantidade maior de alunos, né, e consegue rentabilizar melhor, mas para isso a gente precisa ter um modelo muito claro. Não adianta eu simplesmente alugar uma sala, fazer uma reforma, colocar um tatame e achar que as coisas vão funcionar. Tem que replicar a excelência, né. Tem que replicar a excelência, Exato. e precisa ter e estar registrado, né, não adianta isso estar na cabeça só do professor, isso precisa estar registrado de modo que qualquer outra pessoa que vai executar aquilo ali, é claro, desde que tenha a faixa preta, a habilitação para isso, ela consegue replicar o mesmo modelo que acontece aqui, né, com toda a estrutura, não só sobre método de aula, mas sobre filosofia, né, sobre estilo, como que a gente recebe as pessoas, como que a gente trata as pessoas aqui, isso precisa ter um padrão para ser igual em todos os lugares. Tô me lembrando aqui que os árabes, né, se apaixonaram pelo jiu-jitsu, né. Não Total. sei se você acompanhou, eu não conheço muito da realidade lá. Não sei se você tem informação de como que eles enxergam, como que eles desenvolvem o jiu-jitsu lá, mas eles, assim, compraram completamente a ideia, né. Compraram lá, tanto é que o ADCC, né, o Abu Dhabi, Combat, alguma coisa assim, é um dos maiores torneios de grappling do mundo, acontece a cada 2 anos, ou seja, a ADCC vem de Abu Dhabi, vem lá da região ali do Oriente Médio. A Arábia
Tem um programa bem interessante, inclusive um dos maiores atletas aqui de Brasília, o Pedro Maia, ele já foi vice-campeão mundial, já foi campeão brasileiro, é um cara com um currículo incrível, treinava algumas vezes com a gente lá na Templo. Ele tá morando lá Foi agora, pra lá, né? justamente para poder, tocar esse programa de desenvolvimento do jiu-jitsu lá. E já estão, inclusive, colhendo alguns resultados, assim, né. No europeu, algumas pessoas do time árabe, da seleção árabe lá, que estão sob o comando dele, já levaram medalhas e eles investem muito nisso no esporte, né, no jiu-jitsu e na luta como um todo, né. O próprio UFC, faz alguns eventos lá, porque são bancados pelo governo, lutas de boxe, eles são muito desse caminho e, se não me engano, isso tá até o jiu-jitsu tá até dentro da grade curricular em escolas lá. É, Então, acredito que sim. de fato, É. eles valorizam muito isso e eu acho ótimo, né. Não só porque sou praticante, mas por tudo que o jiu-jitsu ensina para as pessoas, né, muito sobre hierarquia, sobre responsabilidade, né, sobre ética. Então eu acho que recomendo, né, a prática do jiu-jitsu a todos. Diego, a gente vai caminhar agora para um papo sobre habilidades. Eu tenho enxergado muitas coisas pelas lentes das habilidades. Uhum. Quando a gente vê um mundo de transformação tão rápida, né, a gente começa a pensar no futuro, as profissões do futuro, e a gente. Eu tenho. Meus filhos já são mais velhos. O mais novo começou a faculdade agora esse ano, são três, né? E os Legal. outros já estão mais velhos, já estão labutando aí, já. E por causa do meu envolvimento com a educação, eu estou sempre pensando nisso, né? Sim, Tem uma disciplina na gestão, que é gestão por competência, olhar para as competências das pessoas. sim. Não é mais aquela antiga que você tem que fazer, botar um monte de conhecimento na cabeça das pessoas. Tem que pensar mais em desenvolver habilidades e competências. O que você vê assim em termos de habilidades? Eu posso perguntar quais são as suas habilidades e você vai ficar um pouco tímido de falar, né? Mas assim, o que, que geralmente as pessoas que trabalham com você, que estão à sua volta, amigos, o que, que elas normalmente falam assim? Pô, cara, você é bom nisso, você faz isso bem, assim. Até para tirar um pouco a sua timidez. Fábio, o que que eu, vejo, né, e acho que as pessoas reconhecem, assim, eu não me considero um cara, um especialista em alguma coisa, assim, eu me considero um excelente generalista. O que que eu quero dizer com isso? Eu até li um livro recentemente isso, né, Como Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Esse livro é muito legal, Bacana. porque eu me encontrei muito ali, assim. Eu sou aquele cara que sabe fazer muitas coisas diferentes, e eu acho que a minha maior habilidade é conseguir conectar essas coisas. Porque principalmente hoje em dia, e eu acho que isso é uma grande vantagem para mim hoje em dia, principalmente com a questão da IA. A IA hoje, ela acaba tomando muito o posto de diversos especialistas, né. Se você vai ver ali grandes, redatores, copywriters, tá tomando um pouco da posição ali de programadores, sei lá, até do jurídico mesmo que seja, né. Então, não é que essas pessoas deixarão de existir, não tô falando isso, mas tem considerando que uma pessoa consegue fazer muito mais, é natural que a gente não precise de tantas pessoas assim. Então é um pouco nesse sentido que eu quero dizer. Então, a IA, ela, atuando como a minha especialista, é interessante porque eu sou esse cara que consegue conectar pontos, né. Então eu entendo uma dor aqui e eu somo, alguns outros caminhos que eu enxergo para poder resolver uma dor. Então, sou um cara que tenho esse repertório um pouquinho mais amplo, ainda que eu não seja o completo especialista em determinado ponto, mas eu tenho essa visão holística. Então eu acho E que é aí isso, essa é a a minha grande IA habilidade. pode vir complementar, né, Complementa onde você tem completamente. uma parte mais que você precisa, né, Sim. ela pode vir complementar e você pode continuar mantendo ali aquela visão ampla, né, como generalista, e se precisa de alguma coisa mais específica, A você IA tá ali pra isso, é. e é exatamente e é esse o caminho que eu tô enxergando para o futuro, sabe. Eu não tô falando isso porque, assim, é o modelo que eu atuo, mas eu enxergo muito nisso. E eu vejo, por exemplo, em algumas empresas que, às vezes, a pessoa ela era especialista em uma função, ela acaba tendo que fazer um pouco mais de funções agora, justamente porque tem esse suporte da IA. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, mais amplo e que consiga conectar pontos. Eu acho que essa é a minha grande habilidade, sabe, de às vezes enxergar alguma coisa ali onde outra pessoa não estava conseguindo enxergar e resolver os problemas conectando esses pontos. Que bacana.
Eu lembro uma coisa que é interessante do que o Murilo Gun fala, assim, né, para você ter eu fiz um curso de criatividade dele há muito tempo atrás e ele falava sobre isso, ele falava que criatividade ele fala que era combinatividade, né, então quantos mais inputs você tem, mais você combina isso daqui, né, processa isso e gera mais outputs. Então eu vou muito nessa linha de tentar ter muitos inputs e gerar esses outpu e conectar os pontos para poder gerar esses outputs e hoje eu tenho na época que eu fiz esse curso nem existia IA ainda, mas hoje eu tenho esse suporte da IA para poder potencializar isso. E como você acha que você aprende? Eu sou um cara curioso e eu quando pequeno, minha mãe falava isso, assim, quase que um autodidata. Então eu sou um cara que vou atrás do conhecimento por conta própria. Ou Eh, seja, isso em si já é uma super habilidade, na minha opinião. sim, e eu não preciso de alguém me falando que eu preciso aprender tal coisa, né. Eu entendo o que eu preciso e eu vou atrás, eu faço isso. Então eu todo santo dia eu tô ali, estudando alguma coisa diferente. E estudando coisa diferente, não é que eu tô fazendo uma pós-graduação, um MBA. Não, eu tô vendo um vídeo no YouTube, eu tô ouvindo um podcast, eu tô lendo um livro. Então eu tô sempre buscando alguma coisa nova, aprendendo por conta própria e acaba que eu virei um pouco aquela pessoa que tá dando dicas para os meus amigos próximos. "Ah, eu quero aprender sobre determinado assunto, o que que você me indica?" "Ah, lê esse livro aqui, ouve esse podcast, vê esse vídeo aqui no YouTube", eu tô sempre nesse caminho, então O conhecimento ele está em todo lugar, tá em né. todo Tem gente lugar. que faz uma caixinha ali, acha que o conhecimento só está ali, só está na Não. universidade, na academia. E não precisa ser caro também, isso é uma coisa que eu falo, né, às vezes a gente conversa com pares de trabalho ou mesmo com os nossos colaboradores ali, as pessoas entendem que: "Ah, para eu poder me especializar eu preciso, fazer um MBA, alguma coisa cara", não, não precisa disso, você consegue aprender de outras formas, sabe. O acesso a isso está cada vez mais fácil, então, basta ter um pouco de vontade, né. E você tem visto essa fome na galera que trabalha com você, galera mais jovem que está chegando? A gente está diante aí de uma situação que a gente tem que pensar nas profissões do futuro, né? Será que eles vão, né, vão Mais se ou menos. habilitar, vão se preparar? O que que você tem visto aí? Eu tenho visto mais ou menos, sabe, eu não vou dizer que o pessoal tá chegando com essa fome toda não. Mas eu acho que é natural, não vou dizer que essa geração agora quer menos do que a anterior. Eu acho que é perfil de pessoas mesmo. E estudando, eu estava conversando com um parceiro de trabalho que acabou de sair lá da Rol de Impacto agora, e ele se queixa muito disso, e o próprio Matheus, meu sócio, se queixa muito disso, de que a gente tem que dar o conteúdo para a pessoa e quase que obrigar que ela aprenda, mas isso é natural, assim, são poucas pessoas que estão querendo aprender por conta própria, né. Então, até dentro das empresas que a gente toca, a gente tenta trazer muito disso do desenvolvimento contínuo, de trazer soluções, trazer cursos e incentivar. Mas isso vai muito de cada pessoa e eu não acho que é natural, tá. As pessoas fazem isso por conta própria, não é todo mundo que quer. Vejo que é uma parcela um pouco menor ali e eu acho que deveria ser uma parcela maior, assim, né, as pessoas quererem, evoluir por conta própria, entender que isso é necessário, né, não é só o trabalho, o dia a dia, a experiência ela é fundamental, mas a gente ter esse input de fora, de aprender com outras pessoas que já passaram por aquilo que nós estamos passando agora, acelera muito esse processo. E, Diego, você tem filhos, né? Tenho 2 filhas Tem pequenas, 2 filhas. a Você Cecília e Clara. e qual a idade delas? A Clara tem 4 anos, a Cecília 7 meses. Então, são bem novinhas, então São bem eu novinhas. ia te perguntar se você está preocupado com a profissão delas no futuro, mas acho que você está um pouco longe disso. Mas Hum, em geral, o que que você tem visto, assim, de profissão do futuro, é uma coisa que te preocupa? muito, muito. De novo, falei sobre isso no LinkedIn recentemente, assim. Me preocupa muito, Fábio, porque vendo um po eu vi um estudo da Anthropic esses dias, que é a empresa dona do Claude, né. E falando um pouco sobre o resultado do uso da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eles, por enquanto, ainda não detectaram muitas demissões em massas, ainda que eu já tenha visto isso em grandes empresas, principalmente nas big techs. Mas, ao mesmo tempo que eles dizem isso, eles dizem que a entrada do mercado, principalmente nos jovens ali de 22 a 25 anos, ela está um pouco mais complexa, está mais difícil. Então, o que eles estão dizendo? Que hoje as empresas ainda não estão demitindo muito por adotar a IA, mas estão começando a deixar de contratar. Se hoje já está assim, imagina ali daqui a alguns anos, né. Essa semana mesmo eu vi um vídeo do Breno Perrucho, que foi muito legal falando sobre isso, assim. Ele fala que a gente está
numa etapa de transição. A gente já passou por disrupções tão grandes assim, em outros momentos da vida, né, como lá na Revolução Industrial, que todo mundo fazia as coisas ali na mão e a gente começou a produzir em escala e algumas pessoas perderam o emprego por conta disso. Passamos ali com o advento da internet, as coisas mudaram também. E agora a gente está passando por uma outra grande revolução. O que ele diz é que, assim, a grande diferença é que lá, muitas pessoas com um trabalho que faziam um trabalho braçal, acabaram perdendo as suas posições, porque as coisas foram automatizadas. Agora, pessoas com um intelecto, né, bem empresas, posições relevantes podem estar nesse caminho, né, da perda do trabalho. Então, de fato, isso me preocupa muito. Não quero ser o o missionário do apocalipse, mas pensando assim, né, e é nada eu espero muito que nesse caminho, né, de funções que estão deixando de existir, outras sejam criadas, eu acho que isso é natural, né, e espero muito que a gente consiga equalizar isso lá na frente. Mas eu me preocupo com o futuro das minhas filhas, assim, Eu também. de como é que vai ser o mercado de trabalho que elas vão entrar, né. A gente ainda vai ter essa oferta toda de empregos que a gente tem hoje? Eu confesso que eu ainda não sei como é que vai estar. É. É aquela máxima a gente sabe que é verdade, né, que é uma questão da gente realmente nós temos que ser pessoas que aprendem, então nós estamos sempre aprendendo, porque, Se reinventando, em né. vez da gente pensar numa carreira só, é mais provável que no futuro a pessoa vai ter que transicionar de uma para outra, para outra, para outra, então Exato. a gente tem que estar sempre aprendendo, eu acredito muito nisso. E você, Diogo, você também, além de todas essas caixinhas que você ocupa aqui, que você já mencionou, como empreendedor, como gestor, você também exerce função de liderança. Você é um líder dentro das organizações que você trabalha, né? Sim. E dentro da holding, Impacto, você também é um diretor, está numa posição de liderança, diretor de transformação, aí a responsabilidade que você tem, né? A gente vive uma era de transformação. Como você enxerga, essa função de liderança? Liderança é uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente acaba, direcionando por muitas vezes o caminho de muitas pessoas. Seja ele dentro ali da companhia, se a pessoa vai, se continuar ali conosco, se ela vai ser mudada de posição, se ela vai ser promovida ou se ela vai ser desligada. Mas eu acho que liderança, ela é fundamental muito no sentido da gente preparar as pessoas. Então eu acho que é um papel fundamental dentro do que a gente acabou de falar aqui, especialmente em desenvolvimento contínuo, né. Então, o líder é aquela pessoa que está dando os caminhos para aquelas que estão ali vindo atrás dele, né, ensinando qual dentro da expertise que ele já tem, está ensinando muito sobre como agir em determinadas situações, dando caminhos de vida para essas pessoas, assim. Tenho certeza que todos os grandes executivos tiveram um bom líder no decorrer da sua carreira, né, eles não formaram isso sozinho. Então, acho que é fundamental e o líder é uma pessoa que precisa ter muita cabeça no lugar para poder ditar os caminhos ali que a companhia precisa seguir, sabe? Entender todo o cenário, agir de maneira fria, racional, né? Por muitas vezes a gente acaba recebendo algumas bombas ali e se a gente age de maneira, impulsiva, a gente acaba levando para um caminho que a empresa não deveria. Então, é uma pessoa que precisa ter essas competências. A gente estava falando ali atrás sobre competências, muito soft skill, né, de saber ouvir a outra pessoa, ter bastante empatia, saber, racionalizar e tomar as decisões de maneira fria e sempre de forma estruturada. Então eu vejo muito isso sobre a liderança. E as relações humanas, né, estão no centro de quase tudo, né. De tudo. Eu tenho estudado, estou estudando uma área bastante específica, mas ela tem a ver com as relações interpessoais Uhum. dentro da escola, né. Eu estou fazendo uma pós nessa área, estou, assim, Legal. descobrindo um mundo, a cabeça está explodindo, assim. E eu nunca tinha pensado e comecei a pensar só agora, como que é importante dentro das instituições, para você ter uma cultura vencedora, um ambiente que as pessoas querem ir trabalhar, né? Se você não tiver ali um ambiente seja justo, que a pessoa se sinta que ela é valorizada, Sim. que ela é ouvida, Uhum. não é democracia pura, todo mundo manda, mas é todo mundo importa, pelo menos todo mundo tem voz,
Claro, no final o chefe tem que tomar a decisão lá e é o dele na reta se der errado, né. Sim, Mas, o fato das pessoas serem ouvidas, sentirem que elas são valorizadas, existe ali um tratamento justo das pessoas, né. Sempre nas organizações vai ter um pouco de política, vai ter favoritismo, sempre vai ter sempre. fofoca, isso aí não Normal. tem como, o ser humano é isso, né. Mas, você além de atuar, nos processos, né, lá da holding, você também responde por uma área de governança também, né, você olha para esse lado da governança, e eu tô compartilhando isso com você, que eu tô estudando justamente essa coisa das relações ali, e Sim, eu sei que isso tem um impacto grande na governança. As pessoas só vão querer seguir as regras, né, se elas acharem que aquilo ali faz sentido, né, que tem exato. propósito, elas vão vestir a camisa, ainda mais essa geração, quando ela sente que o propósito dela está alinhado com o da organização. Sim. Como que você tem enxergado isso, assim, os aspectos da governança, não só aquela parte mais mecânica dos processos, das regras, mas no que diz respeito às relações entre as pessoas ali dentro da organização? A governança tem gente que enxerga como burocracia pura, né, da gente colocar regras para limitar as pessoas. Eu já discordo disso, eu já olho por um outro lado. Porque eu vou dar um exemplo contrário, já falando exatamente sobre o que você falou aqui, de relações entre as pessoas. Se eu não tenho uma governança clara, eu não sei como as decisões são tomadas, o que que precisa ser feito, como precisa ser feito, cada um começa a achar alguma coisa. Então, o que eu acho é diferente do que você acha, que é diferente do que o Matheus acha, e assim por diante. É a partir daí que a gente começa a criar conflito. Né? A partir daí que às vezes, eu estou fazendo aqui o meu trabalho e esperando algo de você e você não faz, e aí eu já começo a criar algum tipo de atrito com você. Mas na verdade nem era pra você ter feito essa parte do que eu estava esperando. E por que que eu esperei isso aqui de você? Porque simplesmente eu achei. Porque isso aqui não estava claro, Não estava né? claro, né? Não estava explícito para todo mundo. Então eu acho que quando a gente tem as regras claras, né, tudo muito explícito para todo mundo, facilita essa relação interpessoal, facilita com que eu faça o meu trabalho da maneira correta, como ela deveria ser, né, e não através de achismos, né? Aquela famosa história do óbvio não existe, né? Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então é importante que as coisas estejam claras para todo mundo. É, até analogia ali, sei lá, do futebol. Imagina uma partida de futebol sem que as regras estejam todas claras ali para todo mundo, sem que o técnico não direcione a posição de cada uma das pessoas, né? Então, se eu tô ali, eu tenho um time que tá bem treinado, eu sei que o lateral direito vai estar aqui, o meio de campo já vai estar esperando a bola em determinado momento, ou se na hora de defender o time o time adversário tá com a bola, eu sei exatamente qual é a minha posição. A lógica de governança, ela vai muito para isso. Então, se todo mundo sabe o que esperar dos outros, né, aquela questão do alinhamento de expectativas, isso ajuda muito dentro de uma dinâmica de relação interpessoal. Então, é o que eu acredito e é exatamente o que a gente está tentando fazer agora ali com a Hold, né? Uma empresa que cresceu substancialmente nos últimos anos, né? O processo foi muito acelerado, mas agora a gente falou, calma, vamos olhar um pouquinho para dentro aqui, vamos estruturar, vamos fazer com que todo mundo entenda qual que é o que se espera aqui e até para poder ter esse alinhamento de propósito. Porque se fica isso, essa parte de governança só na cabeça de uma pessoa ou de outra, eu não consigo entender, colocar para o funcionário lá, para o colaborador lá na ponta, o que se espera dele e ele não vai entender, tá, legal, isso aqui é a missão dessa empresa, tá alinhado ou não com o meu propósito. Porque aí ele tem direito de dizer, não, legal, não é isso aqui que eu quero, ou é isso aqui que eu quero e eu vou me investir, me sinto mais motivado ainda a estar aqui nesse lugar. Eu lembro que eu vi uma vez uma explicação de alinhamento, simplesmente o professor colocou, assim, um monte de setas apontando cada uma para um lado e falou: "Olha, cada uma dessas setas aqui é uma pessoa na organização. Uhum, Você imagina como é que é quando tem uma para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá, exatamente. e agora você, em contrapartida, você organiza todas essas mesmas setas para ir para a mesma direção". Aí eu, pô, cara, faz muito simples, né, Muito de sabe um exemplo bobo disso, Fábio? Eu lembrei, porque eu tenho filha, né, a gente falou agora aqui, estava assistindo Procurando Nemo esses dias. aí. Tem uma cena no fim do filme que o pescador vai lá e pega um monte de peixe e tá levando eles embora, vários, vários numa rede. E aí, se não me engano, o Nemo entra ali
e no meio das redes, que ele é pequenininho, e ele fala: "Pessoal, não adianta ficar todo mundo indo para um lado, vocês vão ser capturados dessa forma. Vamos fazer o seguinte, nada todo mundo para baixo". Nadou todo mundo para baixo, quebrou a rede, eles foram embora, ficaram livres. É exatamente isso que você está falando do exemplo da seta. Tem organização, se todo mundo estiver no mesmo caminho, a gente vai ter um resultado positivo. Agora, se tiver um puxando para um lado, outro puxando para o outro, isso é física, a gente vai se anular, a gente vai não vai ninguém vai para lugar nenhum. E como é que é olhar para nove empresas, né, dentro de um propósito só, digamos, né? Claro, cada uma tem ali Sua contribuição, uma né? sua contribuição, mas isso é bem complexo, né? É complexo, é um desafio, né? A gente está no início desse processo, mas tem sido interessante porque, assim, a gente tem tido todo o endosso dos sócios da holding. As lideranças das empresas também estão bem compradas com essa ideia de que eles entenderam que, de fato, isso aqui é necessário, até para que eles consigam trabalhar melhor, para poder ter mais autonomia, né? Então, por vezes, essa liderança, né, sem essa orientação clara de governança, às vezes as tomadas de decisões, elas ficavam um pouco confusas. Então, para eles é muito interessante que ter legal, agora eu tenho um norte exato para onde eu preciso ir. E a gente está construindo isso, né. Dias atrás a gente fez uma reunião agora que ainda que estejamos agora aqui já no passando os primeiros meses do ano, mas a gente resolveu parar e falar: "Vamos refazer agora aqui o nosso planejamento estratégico desse ano para cada uma das empresas, através de um método claro, né, onde a gente tenha uma priorização de alguns pilares específicos. A gente sabe que a gente começa por um diagnóstico, a gente vai fazer aqui as nossas escolhas, os nossos trade-offs, a gente vai construir um plano de ação aqui baseado em OKRs, tudo com base em método". Aí todo mundo falou: "Legal, tá fazendo muito mais sentido isso aqui, agora eu vou saber com clareza aonde eu tô, aonde eu devo chegar e o que que eu preciso fazer aqui no meio do caminho". Então, assim, sim, é um desafio, mas a gente tá fazendo, aos poucos, quebrando, sabe, assim, eu não tô pensando só lá no resultado lá no fim. Eu tô quebrando isso daqui em pequenas entregas, né, a gente tendo aquelas quick wins, e aí, no final das contas, a gente somando isso tudo, a gente espera ter um resultado positivo lá no fim do ano, que é uma empresa, com a visão de uma empresa mais, né, autogerenciável, né, com processos claros, rodando de maneira mais sólida, onde um CEO pode ficar afastado 30 dias e aí quando voltar a empresa vai estar funcionando exatamente da mesma maneira, porque Pode tirar férias, né? pode tirar férias, é isso, né, e a substituição é muito mais clara, não precisa aquela coisa do saiu uma pessoa, entrou outra, para poder treinar essa pessoa que entrou aqui leva 2 meses. Não, se tá tudo o processo está funcionando bonitinho, essa pessoa vai entrar e vai funcionar muito mais rápido, as pessoas conseguem entender o que se espera dela e aí na hora de fazer uma avaliação de performance, tá claro: "Ah, não, legal, eu tô sendo, avaliado com base em critérios A, B e C". Então é o nosso objetivo lá na frente, mas estamos fazendo isso aqui ponto a ponto, sabe. A gente que fizemos um diagnóstico forte e agora estamos priorizando: "Ó, vamos resolver esse problema, depois esse, depois esse". Então não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez que a gente não vai sair do lugar. Diego, a gente vai voltar um pouquinho lá na Mantes, Vamos lá. que teve um aspecto aqui que a gente não conversou e eu acho interessante a gente conversar. O perfil dos seus clientes da Mantes, assim, eu até pergunto porque nós estamos localizados em Brasília, é nossa cidade, Sim, o Gate One fica aqui em Brasília, atuamos aqui, e Brasília é uma cidade muito governo, né? A sim, gente vou chutar um percentual, mas vai ser apenas um chute. Nós somos 80% do governo, 80% governo, talvez 20% iniciativa privada. sim. Isso em si já é um certo desafio para quem está na iniciativa privada, né? A não ser que você venda para governo, aí já fica mais fácil, já o teu clientão aí, né? Já garante muitos contratos. Eh, mas todo mundo que está envolvido aqui de alguma forma com a cena de empresas e até mesmo de executivos, eh, gosta de acreditar que Brasília tem um mercado privado interessante. Tem. Eh, Dá uma passada, dá uma volta com a gente por esse assunto do tanto de Brasília, né, o que que você tem visto da Brasília mais corporativa, mais empresas, e qual que é o perfil que vocês atendem lá na Mantes? Então vamos lá. Sobre o perfil corporativo de Brasília, de fato, ele é muito mais focado no governo, mas o empreendedorismo aqui em Brasília, ele é bem forte, assim, tem crescido bastante. Eu não tenho números aqui agora, mas eu vejo que, assim, eu vou até procurar depois.
Mas, a quantidade de empresas, né, o sucesso das empresas aqui em Brasília tem crescido, né, são empresários que estão se preparando, né, eu vejo tenho muitos amigos que são empresários e vejo que o resultado das empresas dele tem crescido, tá prosperando. Mas sim, ainda é um mercado focado muito mais ao público, as maiores empresas aqui, as que faturam mais, acabam sendo, diretamente ligadas ali com o mercado público, né, do de governo. A Mantis não trabalha com o governo, né, ainda que algumas empresas da holding, sim, atuem exclusivamente com o governo, né, com grandes contas, seja daqui de ministérios ou até mesmo com o governo, por exemplo, o governo do estado do Goiás é atendido pela Impacto, que é uma das empresas nossas. Mas a Amantes optou por não ir por esse mercado, até porque aquilo que nós nos propomos a fazer não é muito alinhado com o estilo de comunicação de governo, né. A gente está falando aqui sobre aquela dinâmica de capturei um cliente, eu quero gerar recorrência, eu quero fazer gerar mais faturamento. Então isso aqui se encaixa em alguns perfis, maiores, sabe. A gente sim atende a clientes aqui de Brasília, nós hoje atendemos a BRB Seguros, a Wiz, que é uma empresa daqui de Brasília, né, que é listada na bolsa, mas tá com sede aqui em Brasília. A gente atende a, sei lá, a Escola Leonardo da Vinci. Tem um portfólio diversificado, mas para onde a gente está olhando hoje? É mais para empresas de fora daqui de Brasília, sim, né, especialmente ali em São Paulo. Por quê? É lá que a economia gira aqui no Brasil, né, e a gente tem feito algumas viagens para lá, a gente está nesse caminho de fechar, já atendemos durante muito tempo a Dots, né, que é uma empresa que é de São Paulo, não sei se você conhece, é uma empresa de fidelidade de ponto, né, então com a Dots nós fizemos um projeto desde 2021 até agora, 2026, que trabalha exatamente aquilo que eu falei do RFV, mas adaptado para a dinâmica de cartão de crédito, né. Lá nós atuamos com um projeto que chamava Desejo Orocard, hoje chama Universo Orocard, que é basicamente a gente atuar com uma base de clientes de cartão de crédito Orocard, para que a gente faça com que essas pessoas priorizem o uso do Orocard em detrimento a outros cartões. Então, você tem ali, gasta R$ 1.000 no Orocard e 3.000 no Nubank. Nosso objetivo é fazer com que esses seus 3.000 no Nubank sejam gastos aqui no Orocard. Aí, para isso, tem toda uma régua de comunicação, que é ultra personalizada, toda baseada no seu perfil de consumo, no seu perfil de consumo de cartão de crédito, mas também de acessos ali no digital, se você está abrindo nossos e-mails, se você não está, qual que é o canal que você usa mais. Então, a gente faz isso para que a gente recebe essa base grande, coloca essa pessoa, faz com que essa pessoa saiba da campanha, né, primeiramente, né, uma base de 8 milhões de pessoas, a gente coloca essa pessoa para dentro do projeto, mesmo, legal, fiz o meu opt-in, cadastrei na campanha, quero participar. Depois que ela cadastrou, a gente gera o engajamento dela para que ela entenda que é mais vantajoso utilizar o Orocard ao invés dos outros cartões. Depois que ela bateu a meta, ela vai para uma outra jornada onde a gente fala: agora você bateu sua meta, resgate aqui seu prêmio. Então a gente faz isso de maneira bem sequencial, são várias etapas e de maneira ultra personalizada, porque a mensagem que você recebe é diferente da que eu recebo, que da minha esposa recebe, da sua e assim por diante. Porque isso vai muito alinhado com o perfil de comportamento. Então a gente faz isso, não só nesse mercado aqui do segmento do financeiro, a gente faz para outros também. Outro cliente nosso é a Vertem em São Paulo, que atua também com o segmento de fidelidade, só com outros clientes. Eles têm os próprios programas, né, do Panaclube é deles, o programa da Vivo é deles, até o Familhão, que é aquele que tem lá na Globo, é da Vertem. Então a gente atua em alguns programas específicos Do deles Luciano Huck, do esse do Luciano Huck, Família. exatamente. Eles são sócios do Luciano Huck nesse projeto. Então a gente faz isso justamente para estimular essa pessoa a utilizar ali os programas da Vertem, né, para aquilo que eu falei lá atrás, para não olhar para o lado, vamos concentrar aqui. Então nossos clientes, eles são mais focados, a gente, apesar de estarmos aqui em Brasília, atendemos sim clientes aqui de Brasília, mas, os nossos esforços de aquisição de cliente, em especial nesse ano, estão mais direcionados ali para clientes de grande porte, né. Quando a gente define o nosso ICP, a gente precisa que seja uma empresa que já tenha um nível de maturidade um pouco maior em comunicação, que tenha a disponibilidade de investir um pouquinho mais ali, porque aquilo que a gente faz não é, vamos dizer, tão é acessível,
mas já precisa ter rodado algumas outras coisas, ter investido ali em mídia paga, ter investido algumas outras coisas para poder chegar nesse estágio de trabalhar o CRM como a gente trabalha aqui. Entendi. O que você está trazendo, Diego, para você já é uma coisa óbvia, Uhum. mas eu imagino que para algumas pessoas que vão nos assistir aqui no nosso episódio, talvez um empresário aqui de Brasília ele falou: "Pô, como é que eu não pensei nisso, cara? Eu tô em Brasília, mas hoje é era de internet, eu não preciso obrigatoriamente só atender empresa de Brasília. Eu posso Sim, atender. Ó, nós estamos no Centro-Oeste. Centro-Oeste hoje em dia movimenta muito, dinheiro, né? muito. Só olhar para o agro aí que um empresário de Exatamente. Brasília, pô, vamos, Até a indústria pode. farmacêutica que está aqui perto também, no Goiás. Ó, então, interessante para você que é empresário, empreendedor aí, que nunca tinha pensado nisso, agradeça depois ao Diego. Ó, pô, vou começar a atender empresas. E quando que foi, deu essa virada de chave? Qual foi o seu primeiro cliente que você pegou de fora, e essa sacada aí, como é que ela apareceu? A Dots foi o nosso primeiro cliente de fora, assim, em Mas 2021. vocês foram buscar a Dots ou veio uma coisa que, sei lá, fortuita, que aconteceu? Foi uma coisa mais fortuita. A gente conhece algumas pessoas ali que já tivemos trabalho, ainda com a Vertem, né, que essa empresa, né, a Vertem nem era a Vertem ainda, né, mas era era uma empresa daqui de Brasília, e essas pessoas migraram dessa empresa para a Dots, e aí surgiu essa oportunidade, já conhecia um pouco do nosso trabalho, a gente foi fazendo alguns trabalhos um pouco menores ali, até que a gente assumiu esse projeto, que é um dos maiores que a Dots tem até hoje, e isso nos abriu porta para poder, buscar outros clientes também, né. Então, o foco nosso, a gente entende que o nosso modelo de CP é claro, de novo, a gente atende sim empresários aqui de Brasília, se, né, desde que seja uma relação que faça sentido para todo mundo, mas a gente acaba trabalhando mais lá para fora mesmo. Diego, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, né? E vamos, eu vou para uma pergunta aqui interessante, eu vou te fazer uma provocação. Vamos lá. Vamos lá, 2026 deu ruim, aconteceu aí um monte de coisa. O Diegão teve que começar do zero, com a mentalidade lá, que ele tá levando um amasso da vida do jiu-jitsu, mas você tem todo já o conhecimento aí na sua cabeça que você acumulou. Você não sofreu de amnésia, tá tudo aí, né? Se você tivesse começado do zero, né? Por onde você começaria? O que você faria? Qual que é o mindset do Diego se ele tivesse, colocado nessa situação com 2 filhas para criar ainda aí e tendo que recomeçar? Situação complexa, né? Mas o que que eu faria hoje em dia? Eh, a gente falou bastante aqui sobre o uso de IA, né, aqui no programa. Não consigo imaginar eu tentando fazer outra coisa que não fosse por aí. Por quê? Através do uso da IA, eu conseguiria ter algum tipo de negócio onde eu ia conseguir descobrir alguma necessidade, testar e validar rápido e colocar em um modelo de negócio de maneira muito mais rápida e muito mais barata, porque eu não ia precisar, necessariamente sair contratando muita gente para validar o meu modelo de negócio. Eu poderia, me ajudaria muito em um benchmark para poder fazer pesquisas e direcionar um pouco melhor o meu negócio. Então, certamente iria para um caminho do digital, onde eu teria um investimento, né, menor para poder iniciar esse novo negócio e onde eu conseguiria validar muito mais rápido para poder saber, e aí, deu certo, não deu? Não deu, vamos tentar uma outra coisa, mas se deu certo, eu já consigo escalar de maneira mais rápida. Eu não teria muito tempo a perder, você acabou de dizer, eu tenho 2 filhas para criar, tenho uma esposa, tenho uma casa, então, vejo muito com esse caminho, porque a IA nos permite hoje entender um negócio, eu posso ter um site, eu posso abrir já aqui, de repente vender algo online, então já tenho todo o sistema de pagamentos, para poder fazer campanhas de mídia também tem um apoio da IA nesse sentido, para produção de criativos, então acaba que vira aquela coisa de uma empresa onde os agentes de IA viram os meus colaboradores. Então, se eu tivesse começado do zero, eu também não ia ter um aporte financeiro para poder sair contratando um monte de gente, como, de repente, uma startup onde recebeu um aporte de um fundo, não seria por aí. Então, eu tenho que começar barato, testar rápido e saber se deu certo ou não rápido, eu iria um pouco por esse caminho. O uso de agentes, ele já está mais fácil, está mais democrático, já está mais fácil de mexer, ou o cara tem que ser meio da tecnologia para conseguir criar ali uma equipe de agentes para usar? Não, é muito mais simples hoje em dia, assim, né? Como eu falei, eu não sou o especialista, o Matheus é esse cara, mas ainda que eu não seja especialista, eu consigo resolver muita coisa de maneira muito simples, sabe?
Hoje em dia não é só o ChatGPT. Quem está entendendo inteligência artificial como o ChatGPT já ficou para trás. Existem várias outras ferramentas que ajudam muito. O Claude é uma delas, o Manus é outra delas, o Lovable para você poder criar sites ou aplicações ali com a dinâmica do vibe code, né? Que o pessoal fala, eu não preciso escrever uma linha de código, eu preciso escrever prompts. Então eu faço o prompt, ele já começa a validar ali para mim. Então, o Claude hoje em dia ele tá com a funcionalidade desses agentes, né, o Claude Cowork consegue fazer uma série de coisas para você, né, que desde que você consiga programar e programar não digo no sentido de código, né, de você, estabelecer o fluxo que você quer, ele já consegue resolver muita coisa ali para você de maneira muito rápida. O Manus é uma IA que você dá uma função para ela, e ela já sai resolvendo tudo para você sem ter muita intervenção. Então sim, é mais fácil. Eh, não chega a ser uma coisa extremamente intuitiva, para quem já tem ali uma vivência, é mais fácil de você começar a resolver isso, mas nada que meia dúzia de vídeo no YouTube não resolva para você. Tem que pesquisar lá qualquer coisa, você vai achar gente ensinando e ensinando em português. Tem muita gente boa fazendo isso, então o acesso é muito mais fácil hoje. Bacana. Diego, eu assisti um podcast que você participou Uhum. e você falou do seu cachorro. Você falou que a Amantes tem a ver, o nome tem a ver Tem. com o seu cachorro. E aí é uma curiosidade, tá? Eu fiquei curioso de saber um pouco mais sobre a sua relação com o seu cachorro. Eu também tenho um cachorro, sei como é que é essa afetividade que eles trazem pra gente. Sim. E é impressionante, né? A nossa relação com os bichos, com os nossos pets. eh, a gente olha para eles de uma forma diferente, né, a gente trata eles diferente do que a gente trataria até outras pessoas, né. É engraçado, é É muito um doido, é um né? negócio, assim, que a gente não sabe explicar exatamente, assim. Fala um pouquinho para a gente terminar aí falando dos nossos pets, qual foi a sua relação com não sei se ele já se foi ou tá Já se já foi. É o Nelson. Ele tá aqui, ó, tá com algumas tatuagens no braço, ele tá na aqui. na tatu Tá aí. tatuado no meu braço, ele É, tá aqui, ó, deixa eu até era um pegar. bulldogzinho, Era um bulldog um francês. francês? Eu tenho ainda hoje um bulldog francês, ó, aqui a chave do meu carro, até hoje o meu chaveiro é a plaquinha que ele usava no pescoço aqui de Com o identificação, tá toda telefone? com o telefone toda detonada, o Nelson, ele se foi em 2019, se não me engano, e até hoje a minha plaquinha tá aqui. O Nelson foi muito importante na minha vida, assim, eu morava com os meus pais ainda, e aí eu casei, levei ele junto comigo, e morreu cedo, assim, né, Bulldog é uma raça que tem alguns bons problemas ali de respiração, alguma série de coisas, e com 7 anos e meio ele se foi, mas pra mim, ele foi importantíssimo, né, o nome da Mantis do Nelson, era aquele personagem dos Simpsons, o Nelson Mantis, e aí daí que o Mantis virou, eu comecei a Mantis sozinho, falei: Preciso de um nome, já sei, vai ser uma homenagem aqui pro meu fiel escudeiro. E aí, fiquei com ele até isso, mas hoje também tenho lá em casa o Patrick, que é meu amigão também, meu xodozinho, porque, em 2020 eu me separei, e aí fui morar sozinho, e a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um bulldoguinho pra mim, que é o Patrick, que tá comigo aí até hoje, que se dá muito aí depois dele veio a Clara, depois dele veio a Cecília, depois a Clara a Cecília, né. Hoje mesmo de manhã, antes de vir pra cá, tava lá cuidando da Cecília, botando os 2 pra interagir. A Cecília enlouquecida com o Patrick, que ele é bonzinho, o cachorro mais bonzinho que eu já vi na vida, é bom demais. Ou seja, é um momento do seu dia que você espera, conta quando, né, você tá trabalhando ali, aquela correria, você fala assim: "Pô, não vejo a hora de chegar em casa, brincar com meu cachorro, né, tá com as É, minhas é filhas e". rotina, todos os dias. Não, é muito bom porque ele é um cachorro muito do bem, assim, o Nelson já era meio brigão, o Patrick é aquele que Rabugento. o Patrick é aquele que já apanhou da quadra inteira e nunca devolveu, todos os cachorros da quadra já foram pra brigar com ele nunca devolveu. E é a mesma coisa com minhas filhas, assim, elas podem fazer o que quer com ele é bonzinho demais, é uma relação muito genuína, né, é um amor genuíno ali, que eu chego em casa, ele fica feliz pra caramba, me espera pra gente dar os passeios ali do dia. Todo dia eu desço com ele pelo menos 2 ou 3 vezes, a gente vai dar uma volta pela quadra, é bom demais a relação com o cachorro. Bacana, Faço questão, pra mim vale muito a pena. bacana demais. Pô, Diegão, que bom esse papo, hein, que a gente teve aqui, eu te agradeço Eu que te por agradeço, cara, esse tempo que a gente teve, a gente, espero que a gente se encontre mais vezes sem dúvida. com alguma frequência.
Vou te acionar aí para algumas mentorias quando eu precisar de resolver algumas broncas, Vamos, vamos. assim como eu faço com o Matheus. Tô à disposição. E depois de um tempo vou te chamar de novo, porque tem outras coisas que a gente pode ainda pode conversar. Pô, conta comigo, cara. Fábio, muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer. Pô, o papo fluiu pra caramba, né? Nem vi o tempo passar aqui. Foi excelente. Espero que você tenha gostado, que eu possa ter contribuído aqui com o papo, para quem tá ouvindo, assistindo a gente aqui. E conta comigo. Sempre que Maravilha. precisar, tô por aqui. Seja para essas mentorias ou para voltar aqui para a gente poder bater mais um papo, pode contar comigo. Amém. Então, agradeço a você que acompanhou esse episódio mais uma vez e volte sempre.